Aí o negócio é o seguinte, veja só, existe um monte de gente oferecendo aquele serviço aí do limpa-nome, né? Não estou falando do Serasa Limpa-Nome. Serasa é um serviço, agora estou falando de quê? Daqueles caras que oferecem que vão limpar o seu nome, vão blindar o seu CPF, aquela questão das associações. Então esse vídeo é tudo é para explicar tudo sobre isso, para você entender e para você avaliar se vai valer a pena, tá certo? A gente explica isso aqui em todas as lives, mas hoje eu resolvi fazer esse vídeo mais longo, explicando isso aqui com bastante detalhes para você entender e dando aquela especial atenção para você que está ao vivo aqui aprendendo isso comigo. Então, como é que é a questão? Você é abordado por essas pessoas aí que falam, olha, por R$ 600, por 700, por 900, vou limpar todo o seu nome, vou excluir todas as negativações do SPC, do Serasa, do Boa Vista, do Protesto, tá? E aí você vai ter um fôlego para você conseguir algum dinheiro, para você renegociar as suas dívidas. Porque depois que o credor ele vê que a dívida está interna, ele não está no Serasa, ele quer mais negociar com você, ele fica mais fofo para negociar. Então eu vou explicar para você como isso acontece, tá certo? Como acontece eu chamo isso de golpe, por quê? Porque tem uma parte considerável desses que oferecem esse serviço que realmente é golpe, tá certo? Eles falam que vão fazer isso tudo e não faz nada. Tem gente que cresce o olho, sempre procurando a solução mais fácil e cai no tombo, tá? Leva um tombo disso aí. Tem uma outra parte que, olha, tem alguma credibilidade, tá certo? Algumas associações. Mas eu vou explicar para você o que acontece quando você faz isso, se realmente vale a pena, se você vai ter crédito novamente, tá? Por quê? Porque às vezes você faz isso daí pensando que você vai ter crédito, que você vai resolver a sua situação e você só complicou a sua vida, né? Então vamos lá. Como é que vamos lá do comecinho para você entender? Existem algumas associações, existe uma associação já bastante antiga que ela ganhou o direito que seus membros não tenham seus nomes expostos no SPC, no Serasa, no Boa Vista e no Protesto, tá certo? Então eles ganharam esse direito, a associação ganhou esse direito na justiça. Então tem os captadores para essas associações, eles andam aí oferecendo esse serviço. Aí ele oferece para você e fala aquela história toda que eu expliquei para você, que você vai ter a oportunidade de deixar sua dívida interna, isso melhora para você, que você vai ter um prazo maior para você negociar. Enfim, ele diz uma série de vantagens, né? Aí você quer lá, você vai pagar para ele, geralmente eles estão cobrando até no boleto, porque você só vai se associar depois que você pagar a última parte lá do acordo, né? Então você pagou ou pagou à vista, eles cobram, sei lá, R$ 900 e você entra para a associação. Eles te dão um formulário para você preencher, você preencheu, você entra para a associação. A partir do momento que você faz parte da associação, você tem o direito que seja estendido a você esses direitos que a associação ganhou, tá certo? Ela tem uma. Então você vai fazer um pedido liminar para o juiz, falando: olha, eu faço parte dessa associação e quero esses direitos para mim. Então o juiz vai atender o seu pedido, sua liminar vai ser atendida, tá certo? Vai sair do Serasa? Sai do Serasa, do SPC, do Boa Vista e do Protesto, tá certo? E como é que fica a sua situação? Melhora, piora, não faz diferença? Eu vou mostrar tudo para você com os relatórios. Se você já me segue aqui no canal, você sabe que eu tenho aqui uma área de membros que você é capaz de pegar alguns relatórios para você fazer uma análise completa do seu CPF. E eu fiz uma análise completa de um cliente nosso para saber o que acontecia com ele, que ele não conseguia crédito em lugar nenhum, tá certo? Estava com o nome limpo, mas não tinha crédito, aquela história. E aí a gente vai chegar no desfecho, vou mostrar tudo para você, vou mostrar para você se vale a pena fazer isso daí, tá certo? O famoso limpa-nome. Então vamos lá, vou virar aqui a câmera agora para o meu computador, tá? Então vamos lá. Tem aqui esse Super CPF. Isso daqui é um relatório completão de tudo quanto é tipo de informação. Se você é membro do canal, você sabe como obter isso daqui. Os membros do canal eles podem obter isso daqui para fazer uma análise. Isso daqui é vendido por uma empresa, não é vendido por mim, custa R$ 25, tá?
Então tá, beleza, vem aqui todos os dados da pessoa, tá aqui tudo certinho, não tem nenhum problema. Você vê, ele tem superior completa, a situação na receita tá regular, tá tudo beleza com ele, tá? A localização, os endereços, por isso que eu bato tanto a questão de endereço, né? Aqui tem o score de crédito, você veja, o score de crédito dele não é alto, é 330. Então já achei assim, pá, beleza, eu estou começando a analisar aqui, né? 330 não é baixo, não é alto, mas você veja, 82% das pessoas que têm esse perfil pagam as suas dívidas, então não é ruim. Então o cadastro positivo dele está ativo, o score desse outra forma aqui não está ruim. Então veja só, a renda presumida dele, tá? Olha, a renda presumida dele é alta, é boa, 12 mil reais é uma bela renda, né? Então, eu acho que ele devia ter um score de crédito melhor, tá? Mas, infelizmente, não tem renda positiva. Então, veja só, a renda ela é estimada, tá tudo certinho. Então, vamos ver lá. Continuando, tem aqui ó, outras grafias do CPF dele, por isso que eu falo que é importante você atualizar os seus dados, que às vezes tem as grafias erradas aqui do seu nome, mas vamos seguindo, tá? Então, veja só, o status do consumidor, ele está com cadastro positivo, com informação, ou seja, está informando. Aqui é participação do documento, se ele tem empresa, tem na verdade ó, uma empresa, tem 2 empresas, tem 3 empresas. Então isso aqui é importante também para você que acha que não tem empresa, tem que pegar isso daqui, porque às vezes você tem aí uma empresa e nem sabe, né? Então tá tudo certo. Agora chegou a parte aqui bastante aqui estranha, sabe? Não, você veja, ele tem aqui ó, ações cíveis, são processos, não consta nada. Pendência financeira, não consta nada. Protesto, não consta nada. Cheque sem fundo, não consta nada. Cheque devolvido, não consta nada. Cheque sustado, não consta nada. Consulta do CPF dele. O CPF dele foi consultado 2 vezes por essa empresa aqui, a Caixa Econômica, e foi negado o pedido, tá? E foi consultado também por essa empresa e foi negado o pedido. Então você veja, o cadastro dele está um bom cadastro. Não tinha por que ele está com o score baixo. Aí vamos seguindo. Eu peguei também aqui a lista negra do Banco Central dele, o SCR, tá? Quem é membro aqui do canal pode pegar isso também. Tem gente que tem muita dificuldade em pegar lá no site do Banco Central. Então pode pegar isso daqui, que você, quando pega isso aqui, você também vai ter acesso aos vídeos onde eu explico tudo aqui. Então tá, beleza, você vê aqui que ele tem bastante movimentação financeira, mas não tem nada de outro mundo por aqui. Então, você veja aqui a situação dele aqui. Ele tem prejuízo lançado aqui na lista negra do Banco Central. Então, veja só, é 42 mil de prejuízo. Olha que estranho. Tem 42 mil de prejuízo, é um valor já considerável, que, de modo geral, as empresas já pensam em cobrar na justiça, tá? Tem créditos vencidos também de 3 mil reais. Veja só, a situação dele não tá fácil, tá? Achei estranho tudo isso. Então, o que eu fui fazer? Eu fui procurar processo dele. Veja só, isso aqui são os processos dele. Fui lá no tribunal da cidade dele e procurei os processos dele. Veja só quantos processos ele tem. Tem alguns processos aqui e você veja, tem aqui, ó, por exemplo, esse aqui já foi arquivado, não tem problema. Esse já foi arquivado, não tem problema nenhum. Arquivado. Esse daqui parece que ainda está correndo. Você veja, esse aqui está correndo, teve decisão recente, é de 2024, é execução de título executivo extrajudicial. Isso daqui, ou seja, ele deu algum título, algum cheque, um contrato que ele não cumpriu. Outra execução aqui também, e com despacho recente de 2024, ou seja, o processo está andando. De modo geral, todo credor ele manda protestar esse título aqui. E, de qualquer forma, tem processo judicial. E eu, como mostrei para você, não tem processo judicial, tá? Então, veja só, eu mostrei para você aqui que não tem nenhum processo, ações cíveis. Ele tem ações cíveis, está aqui, mostrei para você. Então, eu comecei a pesquisar mais ainda, tá? Então, eu fui aqui
no Serasa e peguei esse daqui. Esse daqui é um dos relatórios mais completos do Serasa, tá? Não é aberto para qualquer pessoa, mas está aqui. Então, você veja, o dele aqui está tudo certinho, sempre o score aqui meio baixo, né? Mas você veja, não tem nenhum problema aqui, está tudo ok, não tem dívida financeira, esses dois aqui são dívidas financeiras. Bem estranho, porque todo mundo que eu pego que está com dívida lá na lista negra do Banco Central aparece aqui. Esse não apareceu. Cheque sem fundo também não tem. Ação judicial não tem, ó. Não tem nenhuma ação judicial. Falência e concordata também ok. Não satisfeito, ainda peguei mais outro aqui no Serasa, tá? Então, veja só. Aí, o que acontece? Esse aqui também, ó, todos os dados ok, não tem nenhum problema. Opa, fiz um negócio muito grande. Tá aqui tudo ok. As empresas deles estão ok. O score sempre baixo, 428 e aqui 428 mesmo. Ó, pendência interna não tem. Resumo de protesto não tem. Cheque sem fundo não tem. Consultas não tem. Ou seja, aconteceu alguma coisa. Então eu fui falar com um amigo meu. Aí ele é um especialista muito grande. Falar, amigo, o que está acontecendo? Ele falou, Ricardo, esse cara fez o limpa-nome. Ele fez o limpa-nome, está escrito aqui, ó. Olha onde é que está escrito aqui. Eu não sabia disso. Ele me alertou, ó. Para dar continuidade com essa negociação é necessário entrar urgente com a tal. Então, amigo, isso daqui é onde o Serasa passa a informação dizendo que você fez o limpa-nome. Aqui, nesse aqui, ele passa aqui, ó, atenção, olha aqui, ó, aqui que você fez o limpa-nome. E nesse relatório aqui, que eu peguei, o que eu trabalho sempre com ele, porque ele é muito completo, eu gosto muito dele, tem também aqui, ó, onde ele sinaliza que você fez o limpa-nome, decisão. Veja só, ele vai aqui, está analisando, você viu que estava tudo bom, tudo beleza. Olha só, não recomendada, negociação não recomendada. Ele não está recomendando a negociação. Aqui o nãozão. Então você veja, amigo, que todos esses aqui, eles estão aqui sinalizando que existe algum problema nesse CPF, amigo. E o que acontece? Você não arruma crédito, tá? Você não arruma crédito por quê? Porque eles já estão sinalizando que existe um problema naquele CPF. O sujeito fez um limpa-nome. Agora veja o seguinte, se você fosse um lojista, você venderia para uma pessoa que fez o limpa-nome, que entrou na justiça para que as pendências dele não fossem expostas? Porque quando ela está sendo exposta, o credor ele pode até avaliar. Olha, às vezes você tem uma dívidazinha besta, né? Você tem uma dívida, sei lá, de telefone, uma dívida de R$50, R$100. Ou talvez ele pode vender para você falar, isso aqui já é coisa antiga, às vezes ele nem sabe, às vezes você vai fazer um bom negócio com ele não vai deixar de te servir, fazer um bom negócio. E agora, quando ele não sabe, só aparece isso daí, ele não vai vender para você. Isso acontece a todo momento. O que eu queria deixar claro para você é isso. Isso aparece sim, eles sinalizam isso para o vendedor. Ele não vai te dar crédito, amigo, não vai te dar crédito. Isso é muito ruim para você. Então pense se vale a pena. Eu não vou dizer para você se vale a pena ou se não vale a pena. O que eu quero dizer para você é que você deve pensar se vale a pena fazer isso daí, se expor a essa situação, tá certo? Porque agora vai ficar com essa marca aí e eu mesmo não sei como tira isso. Como é que tira isso? Eu não sei. E quando é que esse nome vai poder voltar a ter crédito? Então tem gente que faz isso por causa de besteira, tá? E acha que vai financiar o imóvel, como esses caras falam. Olha, você vai conseguir financiar tudo. Não vai, amigo, não vai. Você viu que o score fica baixo. Aparece o cara que tem uma malícia já de analisar isso daí, já vê isso daí tudo, tá bom? Então pense bem antes de fazer esse negócio aí do limpa-nome, blindagem de CPF, associações e por aí vai. E mostrando para você o seguinte, olha só. Você que é membro aqui do nosso canal, você pode obter esses dois relatórios aqui. Você vê se um consultona completa no seu CPF, tá certo? Você vê todo tipo de pendência, se você não fez o limpa-nome, né? Então, o grande lance é que você vai saber onde é o caminho, se tem ações cíveis, você vai saber
você vai saber aonde você vai se mexer para resolver o seu problema. E vai pegar também esse aqui do Banco Central, tá certo? Isso daqui você pega de graça no Banco Central, só que tem gente que tem dificuldade de pegar. Tem gente também que quer assistir os vídeos onde eu faço análise. E eu analiso esses dois relatórios aqui, eu te ensino a pegar, eles são comprados, custa R$25. É muito pouco que você vai pagar para pegar toda essa informação, tá certo? Então veja se vale a pena. Às vezes você vai aprender muita coisa aqui que você vai resolver muito problema seu, tá? E se você tiver com o nome aqui, amigo, no prejuízo, você não vai arrumar crédito, você tem que arrumar isso daqui, tá certo? Então, se você quiser fazer essa análise aqui, aprender a fazer essa análise, pegar os dois relatórios e assistir diversos vídeos onde eu ensino a fazer essa análise completa do seu CPF, você clica aqui no botão Seja Membro, tá certo? Que você vai obter isso aqui na área de membros do nosso canal aqui do YouTube. É uma coisa muito legal que pode ajudar você a resolver muito problema na sua vida, tá bom? E vamos lá, seguindo aqui com a nossa live. Vamos aqui respondendo aqui as perguntas dos nossos amigos. Vamos lá. Então vamos voltando aqui, já volto aqui respondendo aqui o Glauber. Glauber, deixei você de castigo aqui, né, meu querido? Cadê aqui? Opa, Glauber. Doutor, minha mãe e minha esposa, minha mãe e minha esposa foram na agência resolver questões do INSS. O gerente do Itaú descobriu que éramos familiares. Cobrou minha dívida para minha mãe. Doutor, esse gerente pode sair lá da agência e vir me cobrar? Não, o que ele fez foi um ato completamente ilegal, Glauber. Você é maior capaz, é você que responde pelas suas dívidas. O que ele fez foi uma coisa muito grave, quebrou o seu sigilo bancário. Não tem que mostrar para sua esposa, menos ainda para sua mãe, tá certo? Então isso aí foi um ato muito grave que ele fez, inclusive cabe reparação disso daí com danos morais, tá certo? Fique ligado nisso daí. Marco Antônio quer fazer a portabilidade do empréstimo dele da Caixa Econômica para o Banco Inter. Banco Inter, pelo que eu sei, ele é sempre digital. Eu tenho muito medo de portabilidade para o banco digital, tá? Porque tem um golpe aí, onde eles falam para você, olha, a gente vai fazer uma portabilidade, você ainda vai levar uma graninha. Aí quando você vai ver, você fez outro empréstimo e aí se arrebentou todo. Então, toma cuidado, Marco. Não estou dizendo que isso seja um golpe, tá certo? Mas toma cuidado. Vamos lá, no CRC é importante ter dado fim a relacionamento com o banco. Finalizei com o banco, no qual fiquei inadimplente. Caducou, mas está em aberto desde o fim do relacionamento. O que eu indico fazer? Isso daqui é uma pergunta muito importante que o Marco Antônio está fazendo, tá? Vou explicar para vocês isso daqui para você entender. Veja só, lá na lista negra do Banco Central, dentro do registrado, tem vários relatórios que você pode pegar. Um dos relatórios é o quê? É o relatório de relacionamento com o sistema bancário. Se você for pegar o seu lá, você vai ver que você tem contas abertas há muito tempo, tá? Eu recomendo fortemente que se você não tenha nenhum relacionamento mais com aquele banco, feche a conta, tá certo? Vou lhe dar 2 motivos para isso. O primeiro motivo é que você melhora o seu rate bancário, tá certo? Por quê? Porque o banco que você quer estreitar relacionamento, ele tem que ver que ele é único na sua vida. É que nem uma namorada, amigo. Quando você arrumou uma namoradinha nova e você gostou, você quer ter um relacionamento, tá certo? Ou você também, menina, que arrumou um namorado. São os dois. O que você quer? Você quer exclusividade, não é verdade? Ser uma pessoa única. Então a pessoa não pode ficar dando like nos outros lá no Instagram, ficar no Tinder, nada disso. Acabou essa vida. O banco que você quer estreitar relacionamento é a mesma coisa. Então feche os outros bancos e foque naquele banco que você quer ter um bom relacionamento, tá? O segundo motivo, eu vou te falar esse motivo e eu vejo isso dando problema a todo instante, tá certo? O que acontece?
Existem muitas contas que eles cobram um valor daquela conta ali para manter aquela conta ativa, tá certo? Ou então eles ofereceram algum benefício para você e você aceitou. Na época poderia parecer uma coisa vantajosa. Por exemplo, ele dava um upgrade na sua conta e te oferecia um cheque especial. Talvez quando você aceitou isso, ter cheque especial era assim, moral, né? Já teve uns tempos que isso era moral. Hoje em dia não significa mais nada. Às vezes nem o banco não significa mais nada para você e você mudou de banco e deixou aquela conta aberta. Só que aquele valorzinho que ele cobrava para manter a sua conta continua correndo, continua aumentando, tá certo? Aí o banco cobra aquilo, tá certo? Ele cobra quanto? Ele vai cobrar aquele valorzinho? Não, ele vai cobrar 10 anos depois, 15 anos depois. Eu já vi ele cobrando 15 anos, amigo. Aí aquele valorzinho que era uma mixaria, com 15 anos e atualização, é um dinheirão, tá certo? Ele pode fazer isso? Não, ele não pode fazer isso. Por quê? Porque, segundo o Banco Central, quando você para de movimentar a sua conta por 6 meses, o banco tem que entrar em contato com você para saber se você ainda tem interesse naquela conta. Então, se ele não consegue falar com você, se você não tem interesse, ele tem que fechar aquela conta. Então, ele não entra em contato com a pessoa, deixa essa conta aberta, vai gerando esses valores e depois ele cobra. E nisso ele coloca o seu nome na lista negra do Banco Central, coloca lá no Serasa, te dá um trabalhão, tá certo? É uma cobrança ilegal, ele pode cobrar somente os primeiros 6 meses, mas depois, amigo, até você saber disso, muito provavelmente você não sabia dessa situação, então aí depois que vem todo o problema. Então agora você está sabendo dessa situação, agora você está sabendo também como você vai resolver os seus problemas da sua vida com informação, amigo. Então se inscreva aqui no canal. Cadê o like, galera? Olha lá, tem 81 anos, a famosa rachadinha me usou, amigo. Lamento muito. Boa noite, vamos lá, beleza. Galera, é o seguinte, não escreve em letra alta não, tá bom? Porque parece que você está gritando. Tá todo mundo escrevendo em letra baixa e nem fica repetindo pergunta porque me atrapalha aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos lá. Vamos lá, respondendo aqui o Tiago Martins. Doutor, minha esposa tem uma dívida de FIES na Caixa, com o risco da minha conta sofrer bloqueio judicial por eu ser casado no papel com ela e por causa da dívida dela. Amigo, isso aí depende muito da conta, tá certo? A conta, ela pode ser que seja solidária, tá certo? Então, e você pode ser que sofra alguns problemas, tá? Então, ele está perguntando aqui se é melhor usar a conta em outro banco. Eu usaria a conta em outro banco, tá? Deixava a Caixa de lado. A Caixa é o pior banco que você pode dever. Por quê? Porque num dia você pode depender da Caixa. Se um dia você for financiar um imóvel, amigo, você vai ser cobrado pela Caixa independentemente da dívida estar prescrita ou não. Porque se você for financiar um imóvel, muito provavelmente você vai procurar a Caixa. Por quê? Porque ela tem os melhores financiamentos, né? Pelo sistema financeiro da habitação, o menor valor. Então, muito provavelmente, você vai procurar a Caixa, ele vai te cobrar esse valor, mesmo estando prescrito. E ele vai falar, olha, se você não pagar, eu não financio para você. Então, a Caixa é um banco muito ruim para você dever. E o FIES, para você também ter ideia, ele prescreve? Prescreve, amigo. Prescreve quando? Contado da última parcela, você conta 5 anos, tá certo? Ele é um financiamento que você está pagando em parcelas. Quando você paga um único bem em parcelas, as prestações, elas não prescrevem cada uma, tá certo? A prescrição se dá lá no final, que começa a contar 5 anos. Então é isso. Você tem que projetar lá no final, quando seria a última prestação, daí conta 5 anos. E veja bem, quem fez renegociação aí do FIES vai ter um monte de problema, porque foi feita uma renegociação e a dívida foi vendida para empresas de cobrança. O governo não arrochava o FIES, a pessoa que estava inadimplente com o FIES, mas as dívidas foram vendidas para empresas de cobrança e elas sim cobram e cobram com gosto, tá certo? Então tome muito cuidado quando você tem dívida de FIES, principalmente você
que foi o avalista de alguém. Veja se sua casa não está em risco, tá bom? E vamos lá! Ah, chazinho é bom demais, né? Boa noite, nobre professor. Olha aí, a Vera, o banco fez refinanciamento do imóvel e mudou de Minha Casa Minha Vida para o sistema financeiro, sem a anuência do comprador. Isso depois de ter pago mais de 10 anos, o que cabe judicialmente falando. Olha, a primeira coisa que eu aconselho é que você analise qual que é melhor, o sistema financeiro ou Minha Casa Minha Vida. Eu acredito que seja o Minha Casa Minha Vida, né? Porque ele tem aí uma pegada social. Então, se eles mudaram depois de com o contrato já está sendo cumprido, isso não pode acontecer. Então, você pode processar o banco e pedir para o retorno à situação anterior e ainda as diferenças que você pagou a mais, tá certo? Então, veja se vale a pena isso daí. Me parece que vale. Então, vamos lá, Rosana Souza. Tenho 2 empréstimos. Meu marido sofreu acidente. Não paguei 3 parcelas. O que pode acontecer? Qualquer dívida que você tem, você pode ser cobrada ou então entrar com um processo judicial contra você. As cobranças se dão de forma extrajudicial ou judicial, não é? Então, você pode ir para o SPC, Serasa, Boa Vista. No seu caso, como é um empréstimo, você já deve ter ido lá para a lista negra do Banco Central, o registrato, você também pode ter aí sofrer um protesto da dívida, tá? E pode também ser cobrada judicialmente. Sendo cobrado judicialmente, você pode ter os seus bens penhorados, ter até o seu salário penhorado. Então, isso tudo pode acontecer quando você deve, tá bom? Não estou dizendo que vai acontecer isso, não necessariamente vai acontecer tudo isso, ou então o credor pode fazer tudo isso, tá? Ou seja, eu quero deixar claro o seguinte: ele pode protestar a dívida e entrar na justiça. Uma coisa não depende da outra, não existe aqui uma graduação, ele não precisa fazer uma coisa primeiro para fazer a segunda. De modo geral, eles começam fazendo aos poucos. Por quê? Porque às vezes você paga sem ter maior trabalho. Por exemplo, você está devendo aí, não pagou, então eles vão te ligar. A primeira coisa é uma cobrança, é uma ligação, é uma cartinha. Eles têm o direito? Tem, o credor tem direito de cobrar o que é dele, tá? Então ele cobra lá de você, às vezes você pagou, então que bom, né? E resolveu o problema. Você não pagou, ele vai negativar o seu nome, depois ele pode ser que proteste. Você não pagou, ele entra na justiça. Mas o que eu quero deixar claro para você, que isso pode acontecer tudo ao mesmo tempo ou somente uma dessas coisas. Também você precisa estar ciente do quê? Do valor. Ninguém cobra dívida pequena na justiça, né? Porque dá trabalho e custa dinheiro, tá bom? Então vamos seguindo. Dívida de aluguel já foi protestada, tá no fórum. Caduca? Caduca sim, ô Carlito. Toda dívida prescreve, toda dívida caduca, tá? O protesto não impede a prescrição da dívida. Aí agora acontece o seguinte: a dívida está aqui prescrevendo, ela está caminhando, o credor entrou na justiça. Então a citação ela interrompe a prescrição fica suspensa. Pode ser que ela venha correr na justiça? Pode ser, não necessariamente ela vai correr, tá certo? Em processos muito específicos e situações especiais, existe a prescrição sim, que se chama prescrição intercorrente, tá? Mas eu quero deixar claro para você o seguinte: ela não é como a prescrição antes de entrar na justiça, porque a prescrição antes da justiça, ela vem caminhando que nem uma doida. Aqueles doidos que abaixam a cabeça e vai, meu. Então, se o credor não toma nenhuma providência, ela prescreve. Já na justiça, algumas situações levam à prescrição intercorrente. São poucas as situações, por isso eu não posso afirmar para você que sempre prescreve, tá bom? E vamos lá. Paulo Pereira, boa noite, doutor. Vinculei meus cartões de crédito e o FGTS lá no Serasa. Meu score foi para 867. Obrigado pelo curso CPF Nota 10, é top demais. Que bom, Paulo, que você está gostando, está tendo aí vitórias, né? Essa coisa de vincular o seu CPF no site do Serasa pode ser uma boa, porque ele começa a acompanhar aí o seu crescimento patrimonial, que é um dos pilares do score de crédito. Os scores são 4 pilares e esse talvez seja um problema que você esteja enfrentando
Então, a partir daí, ele vai vendo aí a sua situação e pode ser que melhore, tá bom? Que bom, Paulo, que ajudou, né? Mais uma dica aí que a gente passa para a galera. Heloína, boa noite. Meu nome no SPC sem restrição, no Serasa dívida de 2004, meu score bem baixo. O que eu faço? Essa dívida deve estar negativada ou você deve ter alguma outra pendência que você desconhece. A pessoa que não tem pendências, de modo geral, ela tem um score já mais alto, sabe? Dificilmente ela tem um score muito baixo. Você deve ter alguma pendência que você está desconhecendo. Talvez você não esteja procurando no lugar correto, tá certo? Tem gente que procura no lugar errado. Então, pode ser que esteja acontecendo isso. Por que o score do Serasa, de modo geral, é alto para quem não tem dívidas? Porque o Serasa, ele diz, se você tem dívidas, ele é um espelho que ele olha para trás. Ele está sempre olhando para trás. Ele mostra se você tem dívidas. Ele não tem uma capacidade muito grande de mostrar se você terá dívida no começo. Então, ele mostra somente se você já tem dívidas. Então, se você não tem dívidas, seu score é alto, tá bom? Então, isso daí que é uma coisa importante. Por isso que hoje em dia se usa o Serasa e o SCR, a lista negra do Banco Central. O Serasa, ele olha para trás para ver se você tem alguma dívida. E o SCR, ele mostra para frente, ele mostra o seu endividamento. Então, se a pessoa já está endividada, ele já vai detectando isso daí, tá certo? Por quê? Porque você possivelmente não vai conseguir pagar as suas dívidas. Por isso você deve olhar isso bastante e deve olhar também o seu cadastro positivo, tá bom? E vamos lá. Doutor, Bolsa Família, poupança, pode ter bloqueio judicial para pagar dívidas? Veja só, vamos ver, essa situação está bastante complicada, tá? O que acontece hoje em dia? Veja bem, a Constituição, ela proibia que o salário da pessoa fosse penhorado. Isso foi sendo flexibilizado com o tempo. Então, já estamos vivendo num momento que é muito simples um juiz deferir aí algo em torno até de 25% de penhora sobre o seu salário, tá certo? Então, ele pode ser penhorado? Pode ser penhorado o salário. E aí, o Bolsa Família pode ser penhorado? Pode ser penhorado também. Eu já vi decisão que penhoraram uma parte daquele LOAS, BPC LOAS, amigo. O cara ganha uma mixaria, ganha um salário mínimo. E isso é dado, é um benefício assistencial, é dado para a pessoa que os membros da família têm menos de 1/4 de salário mínimo de renda, ou seja, para pessoas que estão numa situação difícil e o juiz mandou penhorar parte do salário, que foi 10%. Ele fica naquela, fala, o que eu vou privilegiar? A pessoa que deve ou o credor ou o débito, né? O crédito do credor. Então é uma situação difícil. Hoje em dia eles estão pensando muito nisso. Até um certo tempo atrás a gente já estava falando, ó, menos de 3 salários eles não penhoram. Agora está penhorando tudo. Pode ser que vai acontecer? Não sei. Eu não posso dizer isso para você. E agora? E a poupança? Ela pode ser penhorada? 40 salários mínimos, uma poupança de até 40 salários mínimos, ela não pode ser penhorada, tá certo? Isso é previsto no Código de Processo Civil. Mas aconteceu o quê? Nem todo mundo hoje em dia usa poupança, não é? Às vezes seu dinheirinho está lá no Tesouro Direto, você já começou a estudar um pouquinho, viu que poupança é a maior roubada, né? Aí resolveu aplicar o seu dinheirinho lá no Tesouro Direto. E o Tesouro Direto, ele goza da mesma proteção? A resposta é sim, ele goza da mesma proteção. O CDB, ou seja, qualquer coisa que você esteja protegendo o seu dinheiro, fazendo uma poupança, ele goza dessa proteção de até 40 salários mínimos, que torna aquela aplicação impenhorável, tá bom? Então, você deve estar atento a isso daí. Porque se penhorar, o que acontece? Você vai ter que entrar na justiça. Então, fique alerta a isso daí. E vou dar o último toque para você. Aí tem gente que sabe disso, né? Olha, poupança não pode ser penhorada. E o que o cara faz? Ele começa a usar a poupança como se fosse uma conta corrente. Porque hoje em dia é muito parecida a poupança da conta corrente, né? Você tem um cartão, você pode ir lá mandar a pessoa depositar, você pode sacar. Eu não sei nem se não pode receber Pix, né? Não sei. Mas, de qualquer forma, você pode ter depósito e você pode sacar, você pode passar o cartão da poupança também. Então, ele é muito parecido e, às vezes, a pessoa começa a fazer essas transações. Quando você faz essa transação,
Você desnaturalizou a conta de poupança. Você transformou a sua conta de poupança numa conta corrente. Por isso você perde aí a proteção dada pela lei e aí pode ser penhorado. Então tome muito cuidado. Bebendo uma aguinha aqui. Heloína, meu score baixo sem restrição. Você deve ter restrição, querida. Faça uma análise completa do seu CPF. Cristina Moraes, boa noite. Tenho dívida extrajudicial. Não temos como pagar no momento. Está na mão do advogado. O valor é muito elevado. O que devo fazer? Querida, se você não tem como pagar, não pague. Não renegocie dívida que você não tem condição, tá? Primeira coisa que você deve fazer é saber se essa dívida já prescreveu, se essa dívida já caducou. As dívidas mais comuns, como luz, telefone, dívida bancária, dívida de cartão de crédito, elas prescrevem, elas caducam no prazo de 5 anos, tá certo? Aí se você vai lá e renegocia a dívida, você arrumou uma nova dívida. Então, se você não tem condição de pagar, não renegocie, não prometa nada. Pode ser que prescreva o direito lá do credor e você se livre dessa dívida, tá bom? Então, vamos seguindo aqui. Ana Maria Pereira, doutor Ricardo, tinha umas dívidas de 2013, creio que prescreveram, o Grupo Recovery e outros estão me cobrando, ameaçando. O que é que eu faço? Exatamente o que eu acabei de falar para a Cristina Moraes. Ignore, tá certo? Ignore. Não faça acordo de dívida prescrita. Então, vamos lá, vamos lá. Pessoal aqui que é membro, eu já respondi, não é? O Glauber, o Marco Antônio. Estou com dívida na minha conta física no valor de R$200 mil do Bradesco. Lamento muito, amigo, o valor de 200 mil é um valor bem alto, ainda mais se tratando de Bradesco. Muito provavelmente você será réu em um processo, tá bom? Expressão de dicas. Olha lá, vamos lá. Gostaria muito de fazer uma renegociação, porém os valores deles são muito altos. Nesse caso é melhor esperar um pouco para fazer uma proposta. Meu nome já está negativado. Você já respondeu exatamente o que eu iria responder. Se você não tem como, amigo, você não vai fazer uma proposta que você não consiga cumprir. Então você espera que pode ser que as coisas mudem, não é verdade? Com o tempo, vai passando o tempo, eles se sintam mais ameaçados pela prescrição e queiram fazer um negócio legal para você, tá? Cleudimar, filho, o senhor faz assessoria? Não, amigo, eu sou advogado, tá certo? Esse negócio de assessoria, para mim, parece sempre... Eu sei que às vezes você está perguntando se eu posso propor uma ação, se eu posso te orientar, né? Lá e pergunta a gente de assessoria, porque assessoria sempre me lembra aquela coisa assim meio bandida. É claro, eu sou advogado, eu oriento as pessoas, eu faço consulta, quem quiser fazer uma análise completa do CPF, eu faço isso, e sim, dou a consulta para a pessoa, tem consulta online, tá certo? Ela é cobrada, é lógico, eu vivo do meu trabalho, faço isso sim, tá bom? E vamos lá. Se eu pagar meu nome no Serasa Limpa Nome, isso me impede de ter uma linha de crédito. Meu esposo está devendo 23 mil no banco e está com R$1.000. Isso lança como prejuízo no banco. Amigo, é o seguinte, você fez várias perguntas aqui, né? Se você tem aí uma dívida, se você faz o Serasa Limpa Nome, isso impede de ter linha de crédito. Não, se você está pagando a sua dívida, a sua situação só pode melhorar, tá certo? Você tem que tomar muito cuidado agora nesse momento, porque está tendo aí o limpa-nome do Serasa. O que eles fazem? Eles levam um conjunto de dívidas para você negociar. Então você tem que separar as que já prescreveram das que não prescreveram. Foque nas dívidas que não prescreveram, tá? Cristina Moraes, doutor, posso procurar um advogado da Defensoria Pública? Pode, Cristina. Nem sempre eles ajudam muito não, tá? Vamos lá. Cadê? Deu um pulo aqui. Essa pergunta do Marco Antônio eu já respondi aqui, é sobre o SCR, as dívidas ativas. Vamos lá, Fabiana Araújo, doutor, estou com protesto por causa do VI de PVA.
o que você Doutor, estou com protesto por causa de um veículo IPVA, o carro não está mais com você, né? A questão aqui do Fabiano é o seguinte, é aquela velha história, vendeu o carro mal vendido, né? Vendeu o carro por procuração, assinou uma procuração, e aí o carro está rolando, sabe-se por lá onde, e o cara que está com o carro não está pagando aí o IPVA do carro. O que o Fabiano tem que fazer? Tinha que ter feito o quê? Feito uma boa venda correta de carro, amigo, é você preencher o DUT, tá certo? Preencha o DUT, tire 3 cópias, uma cópia você entrega na Secretaria de Fazenda, outra cópia no Detran, outra cópia você guarda para o seu imposto de renda. Aí, com isso, você vai fazer o quê? Você já se livrou daquela dívida. Quando você entrega lá para o Detran, você já se livra da dívida. Hoje em dia, o próprio cartório faz isso, aqui em Brasília faz. Estou dando um método arcaico para você entender como funciona a coisa. Agora, ele vendeu por procuração, o que ele vai ter que fazer? Entrar na justiça, amigo, para passar essa dívida aí para o real dono desse carro aí, que às vezes ele não consegue nem achar. Possivelmente, você não vai saber nem no nome de quem está essa dívida. Isso aí vira um bolo na vida, amigo, que tem que estudar isso tudo com muito cuidado para ver se acha uma solução, tá? Rafaela, eu quero o link. Link de quê, Rafaela? Boa noite. Dívida prescreve de cheque sem fundo. Toda dívida prescreve. Repassaram título podre para recovery. Pois é, se foi repassada podre, continua podre, né? Doutor, se eu pagar a dívida com desconto, o nome continua no Bacen, eles deixam o seu nome lá, amigo. Mas quando você paga, o seu nome tem que sair de lá, tá certo? Não aceite nada diferente disso. Isso é ilegal. O Bacen, hoje em dia, é tido como um cadastro restritivo de consumo, como se fosse o SPC, o Serasa e o Boa Vista. Não tem como admitir que você pagou uma dívida e continua com o nome sujo. Isso é uma bandidagem. Isso acontecer com você, o que você vai fazer? Você vai processar o banco. Então fica a dica para você, amigo. Se um banco te oferecer uma proposta com desconto, você vai aceitar? Sim, amigo, aceite, pague e pega o recibo. Depois você vai lá na lista negra do Banco Central, no SCR, e vai ver se tem lá a pendência, se ele deixou a pendência lá no seu nome. Se acaso ele tiver deixado, o que você vai fazer? Você vai processar o banco. Hoje em dia é possível processar no juizado especial civil, sem advogado e sem gastar nada, tá certo? Então você pode defender os seus direitos. Então vamos lá, Ana Maria, doutor, eu tinha uma escola que tinha uma conta com o bebê. A escola fechou e eles querem me cobrar 15 mil depois de 18 anos por falta de movimento. Isso é legal, eu já respondi isso daí, olha só como é que é a coisa. É exatamente isso daqui que o Marco Antônio estava perguntando. Olha só, no CRC é importante ter data de fim de relacionamento com o banco. Finalizei com o banco na qual fiquei inadimplente. Caducou, mas está em aberto. A data de fim de relacionamento tem que fazer o pedido de fechamento. Tá vendo? Eu falei nisso daqui. Parece que eu tenho bola de cristal, não é? Olha aí, está sendo cobrada por 15 anos. Isso é legal? Não, isso é ilegal. Assiste aí o que eu falei, Ana Maria, sobre isso, tá certo? O banco ele não pode cobrar isso. Uma conta, quando ela fica sem movimento por 6 meses, o banco tem que entrar em contato com você para saber se ele pode manter essa conta ou não. E se ele não falar com você, ele é obrigado a encerrar essa conta. Conta sem movimento tem que ser encerrada. Eles não encerram e cobra aí depois, ó. Depois de 18 anos. Olha, bola dentro, hein? Mas eu conheço desse tema, né? Consegue crédito em outros bancos depois de prescrever? Às vezes consegue, dependendo do tempo, tudo depende do tempo, da sua nova movimentação, do seu rate bancário, o que você está fazendo para trabalhar o seu rate bancário, tá certo? Isso é muito importante. João Queiroz, doutor, fiz um empréstimo para eles liberarem, tive que fazer uma capitalização de 10K e compraram 27 para prorrogar por mais 30 dias. Não mandaram a cópia do contrato, já solicitei várias vezes. João, você fez um negócio muito ruim que se fizeram com você, chama-se venda casada, né? Venda casada é o quê? É condicionar a venda de um produto à aquisição de outro produto, né?
Você veja só que negócio ruim. Eles, então, para liberar aqui um empréstimo aqui para o João, eles obrigaram o João a cobrar um título de capitalização. Capitalização é o pior negócio que tem, um negocinho que antigamente tinha muito, né? Você colocava um dinheirinho lá e achava que depois você recebia uma fortuna, mas o dinheiro não atualizava, no final você recebia um troco, né? Parece aí que ele colocou 10 mil no título de capitalização, lá no final do vencimento ele se receber esses 10 mil aí, tá bom demais, né? Então isso é venda casada, isso é crime contra o consumidor, tá bom? Representa contra eles lá no Banco Central. Olha aqui o Glauber é membro do nosso canal, por isso ele tem prioridade na resposta das perguntas, né? E vamos lá. Olha aqui que o Glauber fala, doutor, pelo menos uma vez faça uma análise pelo Mega Consultas, isso, para ver se não tem processo. Doutor, se não tiver nada por lá, pode ficar um pouco mais tranquilo? Pode sim, Glauber, mas você não deve você deve beber na fonte, Glauber, você é nosso aluno, você vai lá no Tribunal de Justiça da sua cidade e pega pela internet gratuitamente a melhor forma e a fonte, tá bebendo na fonte. Qualquer outro tipo de consulta, ele vai buscar o dado ali e você pode pegar ali no Tribunal de Justiça da sua cidade. Por exemplo, eu moro no Distrito Federal, TJDFT, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, .jus.br. Você mora em Goiânia, TJGO. Você mora no Rio, TJRJ, sempre .jus.br. E vai lá e procura certidão, amigo. Você pega uma certidão que você vai saber se existe alguma pendência, algum processo contra você. Isso é fundamental para você, ajuda muito. Por quê? Porque, amigo, você sabe se você está devendo, você sabe que eles cobram, eles mentem, falam que já entraram com o processo. E o leigo, aquela pessoa que não conhece disso daí, morre de medo, né? Então, amigo, é muito complicado fazer isso daí, não pegar a sua certidão, tá bom? E, pessoal, olha só, já estouramos aqui o nosso tempo aqui, já estou com a garganta pegando fogo. Eu queria agradecer a presença de todos vocês que estão aqui. Se vocês querem fazer essa análise completa do seu CPF, clica no botão aqui, ó, seja membro. Veja os níveis de membro que tem, tá certo? O mais alto é que você pega as duas certidões, os dois relatórios, você assiste aos vídeos fazendo a análise, é tudo completo para você, tá certo? Então, isso é importante para você que quer voltar a ter crédito, tá bom? Eu agradeço muito a sua presença. Um forte abraço e fique com Deus!